O contrato de parceria permite que o fornecedor permanente por item comprado, que, além de reduzir os custos com cotação e emissão de pedidos de compra todas as vezes que os insumos forem solicitados, vai facilitar também a comunicação e a identificação dos itens fornecidos para cada um deles. O contrato deve estipular penalidades previstas no caso de atraso nas entregas ou paralisação por falta de suprimento. De uma maneira resumida, o que é o contrato de parceria? É uma espécie, pessoal, de compra antecipada, tá? É uma espécie de pedido antecipado que você faz, como o próprio nome já diz aí, né? Uma parceria com determinado fornecedor para que ele venha a lhe disponibilizar materiais a cada X período. Por exemplo, numa linha de produção de uma montadora, né, de uma siderúrgica, de uma montadora de veículos, eles sabem que eles não produzem o pneu, né? O pneu eles compram, desculpa, de uma indústria específica que já produz o pneu, né? Então, mas eles sabem que por dia montam, vamos supor, 1.000 carros, 100 carros, vou botar o número aqui, 100 carros. Se ele produz 100 carros por dia, no processo completo de linha de produção, então quantos pneus por dia eles precisariam? 4 vezes 100, 400. Então, eles já sabem que tem, se ele tem uma demanda diária de 400, vamos supor que eles trabalhem 5 dias por semana, 2.000 pneus por semana. Então, a ideia do contrato de parceria é o quê? Você firmar, né, um acordo, né, digamos assim, melhor falando, né, um acordo com determinado fornecedor para que ele venha lhe entregar em períodos específicos, quantidades específicas. Ah, Leandro, qual é a vantagem disso? A vantagem é que você não tem que estar todo dia se preocupando com estoque, você não tem que estar toda semana se preocupando em fazer pedido, em fazer compra, em negociar. Então, você já faz, pronto. É muito comum é, um colega, eu vi aqui um colega de outra turma, né? Ele citou um exemplo lá de onde ele trabalha, que eles compram a embalagem para o ano inteiro. Eles fecham, ó, novembro, por exemplo, né, dezembro, eles fecham o pedido de embalagem do ano que vem todinho. E dizem, ó, a cada 2 meses vocês vão mandar, por exemplo, 15.000 embalagens, 30.000 embalagens. E eles já negociam esse valor e o cara vai fornecendo isso a cada período. Ah, professor, e se não atender? Dentro do contrato, ó, já vai estar estipulado isso aqui, ó, penalidades, né? No caso de atraso de entrega, ou que minha produção pare, porque esse bendito desse fornecedor não me entregou a mercadoria, me gerando prejuízo, né? Acarretando uma redução ou uma parada do lucro, né? Então, é um dos exemplos, né, digamos assim, que a gente pode citar dentro desse contrato de parceria, tá? Ele misturou aqui logística reversa, eu não vou falar de logística reversa agora, tem um tema específico para isso. Não era para estar aqui esse conteúdo, então eu vou pular tudo isso aqui, porque isso aqui é logística reversa, tá? Eu vou até deixar em vermelho aqui, para eu tirar isso daqui e botar no lugar correto. Só um segundo, deixa eu marcar isso aqui, depois eu mando um para vocês, tá? É, sobre o lead time, a gente também já viu, né? Eu também, esse aqui era para estar junto lá do outro, que é o lead time de compras, a gente já deu uma olhada, né? Eu vou tirar isso aqui, que não tem sentido também se está aqui. Peço até desculpa. No caso, esse daí já está fora do conteúdo, né? Da prova, da aula. Esse lead, eu vou mandar uma apostila dessa aqui revisada para vocês, antes do dia antes da última aula eu envio, tá? Eu tô apagando, porque isso não era para estar aqui, isso aqui a gente já viu, era para estar na outra apostila, entendeu? Não era para estar nessa. Não sei porque eu devo ter colocado no lugar errado. Provavelmente eu botei no lugar errado, infelizmente. Por isso que eu apaguei. Mas eu mando uma revisada para vocês. E essa aqui eu vou colocar no lugar certo. Não é para ser aqui. Então vamos lá. Existem alguns fatores relacionados a esses contratos de parceria, que são justamente os materiais que vocês vão adquirir, né? Ah, que possíveis materiais são esses? Aí eu cito aqui, ele dá aqui um conceito, tá, pessoal? Mas eu creio que vocês já tenham ouvido falar sobre a maioria do que vai ser dito aqui, então vou tentar ser de uma forma resumida, digamos assim,
né? Mas são os insumos de uma empresa. O que são os insumos? É absolutamente tudo e qualquer material, fator, né, que possa vir a ser utilizado e aplicado dentro da operacionalização de um negócio, né? Ele vai dar aqui, ó, alguns exemplos desses insumos, né? Ele vai citar aqui, ó, materiais diretos. São aqueles que fazem parte do produto fisicamente, ou seja, é possível ver, pegar, sentir e seus pesos brutos e líquidos são bem definidos. A mão de obra que trabalha com esses produtos denomina-se direta. Então, o que é o material direto? O material direto, ele cita até um exemplo aqui, ó. As matérias-primas para transformação e os componentes comprados de aplicação direta no produto final. Então, qual é o conceito que eu materiais direto? Pessoal, material direto vai ser sempre qualquer componente de um produto final. Por exemplo, eu vou produzir um tênis. O que vai o tênis? Vai a borracha, vai o cadarço, vai a cola, vai a linha, né? São todos os produtos que compõem aquilo. Eu vou comprar aqui? Um livro. O que compõe um livro? O arame, as folhas, a tinta de impressão, a capa, né, contra a capa, e por aí vai, todo e qualquer. Então, eu comprei uma camisa. A camisa vai ter o quê? Vai ter a gola, vai ter as mangas, vai ter o corpo da camisa, vão ter botões, vai ter a própria linha, vai ter tudo, a máquina de costura, a mão de obra, tudo isso que foi utilizado diretamente no produto final, né, que é o produto principal, materiais diretos. O que são materiais indiretos? Né? Ele vai dizer que são produtos ou peças utilizadas pela produção para efetuar as operações constantes das folhas de processo e agregam valor ao custo do produto final, de forma indireta. Isto é, não dá para saber fisicamente se ele foi utilizado no produto. Seus pesos brutos e líquidos não são constantes e a mão de obra utilizada se chama indireta, né? Porque agrega valor ao produto de forma indireta, mas faz parte do custo de fabricação. O que eu digo que é um material indireto? Por exemplo, uma embalagem. Não é o produto principal, mas ele dá um suporte, né? Ele faz uma espécie de acompanhamento do produto principal. Ele agrega valor ao produto principal, né? Então, é um dos exemplos que eu mais gosto de utilizar a embalagem, porque você não compra a embalagem, mas ela vem para lhe dar, para agregar, digamos assim, o produto. Eu comprei lá, pronto, aquele caso lá da Melissa, né? Todas as sandálias vêm com um cheirinho, né? Você comprou o cheiro? Não, você não comprou o cheiro. Mas ele agregou valor ao produto de forma indireta para trazer um benefício, né, ou um diferencial no produto, tá? Então, tudo isso aí também é consumido, é insumo para a produção do produto final, né? Materiais não produtivos são utilizados pela fábrica para mantê-la funcionando, como, por exemplo, lubrificante, lâmpada, estopa, né? Todo material direto e indireto deve constar na árvore do produto, para calcular o custo dos produtos e seus respectivos componentes. Os não produtivos e indiretos ficam no banco de dados, né? Mas são controlados, né, digamos assim, como uma lista de materiais. Ele cita aqui que são comprados em média 4 meses, por ter uma rotatividade menor, e sair vai de empresa para empresa, não é uma regra, tá? E o planejamento dos demais insumos é feito de acordo com a média anual, digamos, um mês a mês calculado, de acordo com o que se programa produzir, né? Porque a gente sabe que podem ser realizados pedidos, né, a mais ou a menos, então tudo isso aí é variável, tá? O que você tem que entender? Material direto vai ser o que compõe o produto principal, indireto, o que vai agregar valor ao produto principal, e os não produtivos são os que são necessários para, por exemplo, uma fábrica funcionar, mas não é o produto em si. Material de limpeza. Precisa? Com certeza, cara. Material de limpeza, sem um ambiente limpo, você não tem condições de trabalho. Então, ele é um material não produtivo? Com certeza, ele é um material não produtivo, tá? Só para exemplificar. Esse aqui são os 3 tipos de materiais, desculpa, tá? Esse aqui são os 3 tipos de materiais, digamos assim, de insumos que uma empresa necessita, tá? Eles são mais ou menos subdivididos assim, não numa regra geral. Almoxarifado.
É o local apropriado para armazenagem e proteção dos materiais da empresa. É um conceito bem simplista. Atualmente restou muito pouco da antiga ideia de depósitos, quase sempre o pior e mais inadequado local da empresa, onde os materiais eram acumulados de qualquer forma, utilizando-se mão de obra desqualificada e despreparada, coisa que a gente sabe que hoje em dia não vai rolar dentro do almoxarifado, senão vai dar confusão, vai gerar problema, né? O manuseio e armazenagem de materiais bem estudados resultam em redução de custos imediatos, pode ter certeza. Aumento significativo da produtividade e mais segurança nas operações de controle, com a obtenção de informações precisas em tempo real, né? O local destinado à fiel guarda e conservação dos materiais, em recinto coberto ou não, adequado, óbvio, à sua natureza, tendo a função de destinar espaços onde permanecerá cada item guardado de acordo com sua utilização, né? No mais, o que a gente pode dizer em relação ao almoxarifado? Antigamente, tinha-se a imagem de que qualquer pessoa poderia trabalhar no almoxarifado. Por que isso? Porque antigamente não se preocupava, não se tinha uma atenção especial para, por exemplo, o manuseio de materiais, a gestão desse material, o controle desse material. Antigamente, qualquer pessoa, né, a gente dizia, qualquer cabeceiro vai, leva, vem, traz qualquer coisa para qualquer lugar. Hoje em dia, a gente sabe que se um produto não for armazenado no lugar exato, nas quantidades exatas, no tempo exato e por aí vai, isso vai gerar, vai acarretar prejuízos, assim, monstruosos, né, digamos assim, para a empresa. A gente sabe que um produto, digamos assim, um depósito, um almoxarifado, como ele está falando, bem elaborado, vai gerar ganho na rotatividade do produto, vai gerar ganho no tempo quando se busca, e principalmente, né, gera-se um controle, digamos assim, em tempo real, de acordo com a tecnologia que for aplicada no seu negócio. A gente vê aí exemplos e exemplos de almoxarifados, de centros de distribuição, mundo afora, que eles têm em tempo real, que você consegue consultar de qualquer lugar, onde tem o produto e o tempo que esse produto pode estar disponível em determinado local. Um dos grandes exemplos que a gente vê hoje, né, é a Magazine Luiza, que ela tem lá os pontos de loja, mas quando você pergunta lá a um vendedor se ele tem algo, ele diz que não tem, mas ele diz qual é a loja que tem e o tempo que aquilo ali demora para chegar. Só para a gente ter uma ideia do quanto isso mostra o nível da tecnologia em almoxarifados. Pode ter certeza que esses produtos vão estar estocados em determinados locais só para serem distribuídos de acordo com a demanda, né? Então, sabemos que o almoxarifado tem como enfoque a armazenagem, né, e a proteção de tudo que vai estar lá. Mudou esses pontos que eu conversei aqui com vocês devido à atualização e constante exigência, digamos assim, de mão de obra qualificada e melhores resultados, né? As principais atribuições: receber para a guarda e proteção materiais adquiridos pela empresa, entregar os materiais aos usuários da empresa. Aos usuários da empresa, mediante requisições autorizadas. Deixa eu ver se ele fala tudo aqui direitinho lá na frente. Mais ou menos, eu vou citar então. E manter atualizados os registros necessários. Então, ele cita aqui 3 pontos, pessoal, que a gente meio que já conversou durante as aulas, mas que deve ser muito bem ressaltado, né? Eu gosto de dizer assim, deve ser discutido. Ele não dá o passo a passo, mas a gente sabe a importância que é receber o produto. Ah, professor, é só receber. E a conferência desse recebimento? Quem faz análise qualitativa e quantitativa? Quem vai fazer o manuseio adequado? Todo material a gente sabe que exige um manuseio específico. Óbvio, uns de uma maneira mais fácil, óbvio também, outros de uma maneira muito mais complexa, né? Tudo vai depender de cada material, né? E, obviamente, como vão estar protegidos, né, esses materiais, onde vão estar devidamente guardados. Entregar os materiais aos usuários da empresa mediante as requisições. Pessoal, o que são essas requisições? São ordens, digamos assim, de retirada de material, né? Você não pode chegar lá no almoxarifado e dizer,
Me dê aí 10 sacos de cimento. Por que eu vou lhe dar 10 sacos de cimento? Quem foi que autorizou você retirar esse material? Então, hoje em dia, qualquer retirada de material de um almoxarifado, ele geralmente é previamente autorizado por alguém, né? Alguém tem que assinar como responsável por aquela retirada, né? E manter atualizados os registros vai depender, é software, né? É manual, é Excel, é planilha, é o quê, né? Digamos assim. E óbvio que vai depender, né, da tecnologia disponibilizada e também do empenho do profissional, né? Eu cansei, já eu trabalhei em locais que a gente tinha softwares fantásticos, mas o bacana lá não munia o software, né? Ele não abastecia com as informações corretas, então não adiantava de nada, né? Por exemplo, ele vai falar aqui de algumas etapas que uma das mais interessantes, eu até falei aqui rapidinho, eu nem era para ter falado, mas eu me empolgo e fim falando, pulando os boi aqui. Da etapa do recebimento. Recebimento de materiais é um módulo do sistema global integrado às áreas de contabilidade, compras e transporte, caracterizado como interface entre o atendimento do pedido pelo fornecedor e os estoques físicos e contábeis. Pessoal, quando ele diz integrado à área da contabilidade, é porque tudo que entra no seu estoque, ele é preciso ser dada essa entrada no sistema contábil. Aquilo ali, a gente já viu, já pagou disciplinas de contabilidade, né? A gente sabe que todo estoque ele entra como um ativo, não é isso? É como um bem da empresa. Então, a contabilidade precisa dessa informação. O setor de compras em si, porque foi quem adquiriu para fazer a reposição, tem toda a parte financeira envolvida, e transporte, que é quem vai fazer a movimentação desse material, né? Ele dividiu aqui, ele faz até um exemplo aqui, ó, das etapas, né, do recebimento. Chegou aqui, acho que aqui são aquele gás, não sei como é o nome disso agora, tonel, não, é cilindro, né? Aquele cilindro de gás aqui nesse exemplo. Processo de recebimento. Primeiro você entrega da entrega de materiais, você faz a descarga, você retira o produto do veículo, né? Para um local que ele possa vir a ser analisado, onde vai ser, né, o que ele chama de recepção, né? Onde vai ser constatado se existem irregularidades ou não, tá? E se vão existir avarias ou não. Que irregularidades são essas? Por exemplo, quantidade a mais, quantidade a menos, né? E as avarias seria de acordo com uma espécie de avaliação qualitativa. Ele cita aqui, ó, conferência, a entrada de materiais, chegou o produto, né? Confere a quantidade, confere a qualidade, né? Ele diz aqui, ó, conferência quantitativa e conferência qualitativa, como eu citei aqui no processo de recepção. E, por último, a regularização. O que é regularização? É você pegar a nota fiscal referente a esse produto e lançar no software, ou lançar aí numa planilha, ou lançar aí no seu caderninho de entrada e de saída, mas vai ter que fazer esse processo de regularização, né, que é para constatar esse instante, né. Ele dá aqui também uma espécie uma outra forma de ver, né, esse processo. Ele diz aqui, ó, primeira etapa, recebimento e identificação da mercadoria que está chegando. Beleza, depois vamos fazer o quê? Verificar a quantidade e qualidade. Ele diz que nesse momento aqui pode ter, ó, testes no produto para saber se atende a qualidade ou não, né, digamos assim. E em seguida aqui ele diz, ó, decisão de aceite ou devolução ao fornecedor. Então, qualquer divergência do que foi combinado, o contratado, né, adquirido, ou qualquer divergência referente à qualidade do produto, você pode escolher se vai aceitar ou não, tá? É totalmente opcional a você que está adquirindo. Aceitou? Beleza, tudo bonitinho, a gente vai fazer o que aqui? Armazenar esse produto, né? E automaticamente, quando você armazena esse produto entra no inventário da empresa, né? Que são todos os bens, itens e afins de um negócio, né? Então, o que mais pode acontecer em seguida? Separação das requisições de material. São pedidos que já foram feitos ao setor de almoxarifado e ele agora só vai separar eles para entrar o quê? No processo de expedição e automaticamente de distribuição desse material. É muito comum dizer aqui, ó, vários setores solicitaram ao setor de almoxarifado resma de papel ofício. E não tinha, tá zerado, né? A gente estava aguardando aqui, o fornecedor demorou e tal,
tá todo mundo aí só com um pouquinho cada, então a gente estava aguardando chegar. Chegou o produto, já vai separar de acordo com as requisições, vai entrar no processo de expedição e a respectiva distribuição dos materiais, tá? Ele fala aqui, ó, tudo mais ou menos que eu já falei, tá? Para quem, professor, não tenho como lembrar tudo isso, vai ter aqui mais ou menos as etapas de que eu falei, tá? Ó. Primeira fase corresponde à entrada de materiais, representa o início do processo de recebimento, né? O que eu já falei. Recepção do veículo, triagem de documentação, nota fiscal e afins, né? Confere a turminha, autoriza se descarrega ou não e efetua o lançamento do sistema. Na portaria, a recepção da portaria da empresa sofre critérios de conferência primária de documentação. Ver se, de fato, aquele veículo está autorizado ou não a entrar no pátio da empresa. Eu vi muitas vezes isso acontecer em empresas de grande porte, né? No caso, o Carrefour da vida, e a Extra e afins. Você não consegue entrar com um veículo lá na região de descarregamento, né? Se você não tiver lá comprovado uma nota fiscal emitida para eles e que essa nota fiscal esteja de acordo com o controle deles lá da portaria que eles vão estar guardando. Né? Eu não sei se eu já citei esse exemplo aqui para vocês, mas uma vez a gente querendo agradar o cliente, né? A gente mandou a mercadoria um dia antes. O Carrefour, quando chegou lá, o cara mandou a gente esperar um dia, porque estava programado para eles só receber, por exemplo, na quinta-feira e hoje era quarta. Então, tinha outras dezenas, centenas de veículos que estavam lá programados para quarta-feira. Então, a gente se agradou e findou foi tendo um prejuízo, né? Teve que esperar um dia lá paradinho de trouxa para poder entregar a mercadoria, né? Então, ele vai dizer, ó, vai analisar se existe o pedido, se a nota fiscal está de acordo, né? Se a compra foi autorizada e está dentro da programação do prazo de entrega, que eu falei em antecipar, mas poderia, por exemplo, ser uma entrega atrasada que estava chegando, né? Se o número consta do documento de compra, né, que é o número do pedido, consta na nota fiscal, isso aí vai de empresa para empresa. O cadastramento das informações referentes à compra autorizadas, para quais se inicia o processo de recebimento, saber se está tudo cadastrado bonitinho o processo da compra, se tiver balanço, para poder fazer uma pesagem do veículo com mercadoria e sem mercadoria. Como é que é isso, ó, pessoal? É muito comum, tá? Vamos supor que você venda, eu vi isso acontecer em um ferro velho, muito interessante. O cara chegou com um caminhão do tamanho de um trem, como diz o outro, entupido até o talo de plástico. Era plástico aquilo ali, tenho quase certeza. Como é que você vai pesar aquilo ali? Vai pesar um por um? Poderia ser, daria mais trabalho, mas poderia. Mas o que o cara fazia? O cara pesava o carro inteiro em cima de uma balança gigante, né, aquelas balanças de veículo, né, digamos assim, descarregava e depois pesava o carro sem nada dentro, sem nada em cima, desculpa. Então, é uma maneira que você tem de ter um peso total, né, um processo de pesagem, para conferir se aquilo está de acordo com a nota fiscal. É, né, bem interessante. Aí depois ele só fazia a comparação, né, do carro carregado e descarregado. Exatamente. Pesou 20 toneladas com a mercadoria, tirou a mercadoria, pesa 15, então 5 toneladas de plástico, né? Isso. E devem estar essas 5 toneladas lá citadas na nota fiscal, né? Leandro, no dia que a gente ia visitar a fábrica de cimento, eu vi que quando os carros carregavam, quando eles iam sair, eles passavam também por peso. Aquele peso é para ir na nota fiscal, né? Sim. É justamente para calcular o peso bruto, né? Digamos assim, o peso líquido do material, tá? E eu acho que aquela questão de o tipo do carro, o peso que é permitido, né? Transportar em BR. Sim. Tem, é porque é o seguinte, ó, existe um tipo de documentação adequada para cada veículo, né? Eu vou dar um exemplo que eu trabalhava, que é o que eu sei com propriedade. A gente tinha veículos que só eram autorizados a transitar dentro de uma cidade com até 1 tonelada. Aí tinha os trucks, mini trucks, que se não me engano eram 12, os trucks que eram até 12 toneladas. Aí tinham os trucks que eram até 20, os caminhões trucks, né, que a gente dizia caminhão truck, que se não me engano era até 24, e tinha o bitrem, que a gente dizia que era até 38, era 42 toneladas. Então, assim,
Só que a gente nunca botava contado, a gente sempre botava mais, né? Que ia para loucura mesmo, para economizar dinheiro, botava mais. Mas se for pego, é multa, é prejuízo, lá vai ter que mandar um carro para tirar a parte da mercadoria, tá? Uma das coisas que a gente fazia muito sobre pesar o veículo inteiro é sobre, por exemplo, no meu caso, né, que a gente transportava, a gente levava carne congelada, tá? A carne congelada é um peso e, obviamente, a carne descongelada ela é o quê? Outro peso. Então, a gente dizia assim, ó, a carne tem que ir o tempo inteiro na temperatura menos 6 graus, por exemplo. Aí o cara, querendo economizar óleo diesel, desligava lá o Thermo-King, né, que é o equipamento que mantém a carne resfriada ou congelada. Aí o cara desligava o Thermo-King para economizar óleo. Quando chegava lá no ponto de destino, a carne podia até estar congelada de novo, mas ela já tinha descongelado, o sangue já tinha pingado e a carne estava o quê? Mais leve. Então a gente cansou de, por exemplo, carregar 20 toneladas num carro, chegar lá ter 19. A gente perdia 1.000 quilos só de líquido que tinha derretido e vazado, escoado, entendeu? Aí você pega aí 1.000, vezes, sei lá, vezes qualquer centavo que seja, vezes qualquer valor que você bota num quilo de carne, você sabe que vai dar uma pancada, né? Então, a gente sempre tinha essa preocupação de pesar o veículo cheio, né? E se possível, pesar o veículo lá vazio para poder fazer essa comparação. E outra briga que é muito comum, né? Na hora que você vai pesar ele cheio e a hora que você vai pesar ele vazio, uma das coisas que faz muita diferença é o tanto que o tanque de combustível do veículo está cheio. Quando você pega, por exemplo, um caminhão desse aí que pega, sei lá, 300 litros de óleo diesel. 300 litros de óleo diesel é muito pesado, entendeu? Então, assim, sempre se tinha um acordo, ou pesa sempre cheio, ou pesa sempre na reserva. O mais comum é pesar o veículo sempre com o tanque cheio, né? Porque não tem como você roubar e sair, né? Cheio é cheio, não tem conversa, disparou, tá cheio. Era muito comum isso aí. Exames de avarias, né, e conferência de volume, vai analisar se existe algo que, digamos assim, que não atende, né, a carga, desde a embalagem, a proteções, né, se tá tudo inviolado, né, e quando digo assim, se nada foi aberto, se nada foi mexido, se nada foi quebrado, né, existe também essa situação. Outra história dessa daí que eu vi, mas o cara só acredita quando passa, é quando a gente enviou também uma carga para um supermercado, eu não lembro agora qual foi, acho que foi o Pão de Açúcar, que foi o povo mais chato que eu vi na minha vida, e algumas caixas de carne chegaram lá molhadas, né, eram caixas de papelão, não chegou a estar molhada, estava úmida, né, porque ela ia resfriada, estava úmida, e eles não receberam porque disse que se pegasse a caixa nas pontas, a caixa rasgaria. Então, se você pega uma caixa de papelão com 50 quilos, com 20, 30 quilos dentro e pega nas pontas, qualquer caixa se rasga, né? Aí os caras fizeram essa escrotagem aí para poder prejudicar nosso pedido. Também é sacanagem, acontece. Da recusa do recebimento. Quando se constata aí divergências, né, que vão ser apontadas no CTR, que é o Conhecimento de Transporte Rodoviário, né, e também deve ser informado no canhoto da nota fiscal, tá? É levado, é providenciado a questão do ressarcimento dos danos, certo? Óbvio que vai depender aí do que vai ser constatado de irregularidade ou não, o que foi gerado ou não, e o que vai estar, digamos assim, combinado em contrato, né? De acordo com o contrato é que se decide que vai ter uma recusa do recebimento, ou se vão realizar novos testes, ou se vão receber só uma parte, ou se vai mandar tudo de volta, né? Então sempre vai depender aí do que é combinado com o fornecedor. A liberação do transportador. O transportador será liberado mediante os procedimentos anteriormente apresentados e que contemplam a recusa do recebimento, como também para os materiais referentes às notas fiscais devidamente verificadas, com a assinatura do canhão de nota fiscal e no conhecimento de transporte. Os materiais referentes às notas fiscais aprovadas nessa etapa terão sua descarga autorizada. Então, assim, autorizou o recebimento da mercadoria, alguém vai assinar, né, se comprometendo pela empresa, dizendo que está recebendo a mercadoria,
né, que ele está garantindo, digamos assim, e recebeu tudo de acordo com os conformes da nota fiscal. Ah, professor, eu recebi uma mercadoria e não conferi a nota direitinho. Se der bronca, o fumo é seu, tá? Aí, não, mas eu estava apressado, ou o motorista estava apressado. Problema do motorista, certo? Não existe isso de você receber uma mercadoria sem conferir. Porque depois que você assina o canhoto da nota, você está dando aí total ok que aquilo ali corresponde com a nota fiscal. Então, não existe, tá? Não cogite fazer isso, porque se você fizer isso, vai sobrar para os seus pinhaços, caso tenha alguma divergência real, tá? Processo da descarga. Normalmente, o layout da almoxarifada é espaço destinado ao recebimento, uma região específica, né? A qual contempla uma área, né, para realizar a descarga. E ele fala de docas, seria uma espécie de uma parte mais alta, que encaixa geralmente na altura dos caminhões, né? É bem uma altura mais interessante para que não precise estar descendo. O eixo, o fundo do caminhão já encaixa perfeitamente nessas docas. De acordo, óbvio, com o material, a gente sabe que alguns, né, vão precisar de alguns equipamentos, né? Empilhadeira, paleteiras, né, que é para retirada de pallet, pontos rolantes, e também gente, né, o esforço humano, que é o que geralmente a gente mais utiliza, porque é o mais barato, certo? Da conferência quantitativa, vai ser em relação a, como eu já falei, né, a quantidade declarada na nota fiscal, comparada com o que você recebeu, comparado com o que está ali na sua frente. É contar. 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3 e por aí vai. Bateu a quantidade da nota com a quantidade da gente, tá tudo ok, procede aí, dá continuidade ao recebimento, né? Métodos de contagem, ele vai dizer aqui, ó. Manual, para casos e pequenas quantidades, que é você contar o famoso 1 a 1, né? Ah, eu recebi aqui 50 sacos de cimento. 50 sacos de cimento dá para contar aí um por um, tranquilamente. Ele faz aí 10 colunas de 5 sacos, ou 5 colunas de 10 sacos. Rapidinho você consegue contar isso, né? Para identificar se a quantidade bate ou não, né? Por meio de cálculos, para casos que envolvem embalagens padronizadas com grandes quantidades. Por exemplo, um pallet de açúcar vem com 850 sacos de açúcar. Quantos pallets vieram? Vieram 5 pallets. Aí você vai fazer 5 vezes 850, 4.250. Certo? Então, é para saber, é uma forma de saber, certo? De uma maneira mais breve, mais rápida, digamos assim, se aquela quantidade foi alcançada. Óbvio que vai depender aí da mercadoria e tal, de tudo, né? Veio aqui, pode ser por meio do, digamos assim, vai depender sempre do volume do que é, né? Vieram tantos pallets, ou vieram, por exemplo, tantos sacos. Dentro de cada saco vem 5 quilos de castanha. Vieram 10 sacos, 5 vezes 10, 50 quilos de castanha, e por aí vai, né? Por meio de balanças contadoras pesadoras, para casos que envolvem grande quantidade de pequenas peças, como parafusos, porcas e arruelas, né? Então, geralmente se compra no quilo, né? Quando você comprar, eu vou comprar aqui 10 parafusos. Não, quando você vai revender, você não compra 10 parafusos, você compra 5.000. Só que a gente vai fazer a conta, né? Se um parafuso tem, por exemplo, 0,05 gramas, isso aí vezes 5.000, e você vai ter aí um peso provavelmente proporcional à quantidade X de parafuso. Isso, do mesmo jeito que se conta isso, também serve aí, por exemplo, o exemplo que eu falei agora da castanha, né, de fruta. Muita gente faz fruta aí, né, baseado nessa conta, né? Eu vi muitas vezes, eu me lembro quando era menino, eu vi muita gente comprar imbu, né, aquele pé de imbu que a gente fala, umbu, e o cara vai lá, pesava a caixa, comprava na caixa, sabia que eles iam, toda a caixa minha de imbu tem que dar, por exemplo, 12 quilos. Então, não ia contar umbu por umbu, fruta por fruta, uma por uma. Então, mas ele sabia que aquele espaço ali correspondia aproximadamente a X volume, a X peso, né? Da pesagem, para materiais de maior peso ou volume, a pesagem pode ser feita com um veículo transportador sobre balanças rodoviárias ou ferroviárias. Casos em que o peso líquido será obtido pela diferença entre o peso bruto e a tara do veículo.
Materiais de menor peso podem ser conferidos por meio de pesagem direta sobre balança. É o exemplo que eu contei lá do material reciclado, tá? É exatamente aqui o exemplo. Da medição. Em geral, as medições são efetuadas com trenas, paquímetros, micrômetros ou balança. Então, por exemplo, a medição seria você dizer, eu comprei 100 metros de tábua, por exemplo, né? Comprei 500 metros de tecido, né? Então, tudo isso aí a gente sabe que precisa das trenas em si, né? Para poder estar acompanhando essa medição, no caso de metros, mas pode ser uma medição, como ele fala aí, em balança, paquímetro e por aí vai, tá? É medir algo, né? Você tirar a medida de algo, por exemplo. Da conferência qualitativa, também conhecido como inspeção técnica, né? Ele diz que a ideia é garantir que o material atende à finalidade que ela foi adquirida, para que ele foi adquirido, né? Ela deve ser sempre feito através, digamos assim, comparado, né, à nota fiscal do fornecedor, para garantir que ele atende alguns itens mínimos. Que itens seriam esses? Características dimensionais. O que é característica dimensional? É o tamanho, né? São as medidas aplicadas àquilo ali. Eu comprei, deixa eu dar aqui um exemplo. 10 televisões de 58 polegadas. Você pode lá analisar as dimensões da televisão para saber se ela está de acordo com o tamanho especificado, né, na nota, né, referente às polegadas da televisão. Características específicas. Dentro dessas 10 TVs, elas têm que ter Bluetooth, acesso à internet, tem que ser uma versão Full HD 4K. Então, são características específicas. Restrições de especificação. Não pode ser utilizada em ambientes de 110 volts, só funciona na voltagem 220 volts. Embalagem para transporte deve estar, né, contornada de isopor, plástico, tal, de dimensão tal, e embalagem de papelão com dimensão tal, resistência tal. São condições da embalagem para transporte, né? E a embalagem final em si, que seria essa segunda parte que eu falei, da parte de papelão, que seria a exposição direta ao olhar do produto, né? Da regularização, nada mais é do que o processo pelo qual a documentação vai ser dada entrada no sistema, né? Depois de que realiza todas as conferências, laudos técnicos e afins, o pedido vai ser aí, depois de ser sido comparado com a nota fiscal. Né? Comprovou tudo bonitinho, tá tudo ok, manda o cara assinar o canhoto da nota fiscal, né? Bota o RG do cara e tal, bacana, para identificar a pessoa, certo? E essa nota fiscal, esse canhoto, desculpa, de nota fiscal assinada, é que vai dar garantia ao fornecedor que você recebeu e que você vai ter agora com ele um débito, né, uma dívida, digamos assim, para ser cumprida futuramente, tá? Terminou aí essa fase de conferência, nada foi constatado de irregularidade, é encaminhar para o almoxarifado, onde o cara vai dar entrada no estoque contábil e físico, né? É aquela explicação que eu falei, do cara lançar no sistema o que está chegando no seu negócio, né? Digamos assim. Ele cita aqui, os limites permissíveis de aceitação de excessos entregues pelo fornecedor devem ser definidos pela empresa conforme conveniência. Deixa eu dar um exemplo disso aqui. E um restaurante que a gente vendia, esse restaurante comprava toda semana a gente, por exemplo, 600 quilos de picanha. Picanha, o olho da cara, né? Caro que só a miséria. A gente vendia o mais nobre do mais nobre para esse cara. Só que quando você fala de 600 quilos vezes uma coisa que é muito caro, um restaurante começa a ficar oneroso, né? Então, o mundo é dos malandros, como diz o outro, infelizmente. Ao invés de eu mandar os 600 quilos bonitinho que o cara pediu, eu botava 700. Meu amigo, 100 quilos de picanha a mais é tanto dinheiro, né? Faz tanta diferença na hora de fechar a conta. Então, chegou um momento que o cabo aceitou, teve uma hora que o cabo se encabulou e disse, não, eu só recebo se for os 600 fechados. Os 600 fechados não tem balanço nesse mundo que bote. Então vamos definir uma margem. Que margem?
5% para mais, 5% para menos, por exemplo. Né? A da gente lá foi 8% na época. Estou botando 5, que é um exemplo mais fácil. Então, se chegar até 600, no caso, um pedido de 600 quilos, pode chegar até 630, mas tem que vir no mínimo 570. Aí a gente mandava 628, que era para poder ganhar esses 28 quilos aí, que é para poder garantir uma receitazinha melhor, né? Então é muito comum esse tipo de situação, você faz um pedido e o cara lá bota passando, que para ele é mais jogo, né? E cabe a você, como comprador, aceitar ou não isso passando ou faltando, né? Tem situações que podem vir aí faltando a mercadoria. Do procedimento de regularização, tá? Quais são os documentos que ele acredita, né, que ele afirma aqui que deve ser informado, certo? Nota fiscal, consta praticamente tudo referente à compra do produto, quantidade, peso líquido, peso bruto, impostos associados, endereço de entrega, quem está comprando, quem está vendendo, data da compra, data da emissão, data de pagamento, forma de pagamento, características específicas, tudo isso aí vai estar lá na nota fiscal, digamos assim, né? Relatório de recebimento, nada mais, isso aqui raio óbvio de empresa para empresa, mas geralmente empresas de grande porte, eles fazem um relatório detalhando a forma como foi feito o recebimento da mercadoria. Começou tal hora, terminou tal hora, não foi detectado isso ou aquilo, não foi detectada avaria, todas as embalagens estavam ok, o produto apresentava uma coloração boa, vai depender, óbvio, de cada produto, né? Conhecimento de transporte rodoviário de carga, né, que é o CTR, que eu falei há pouco tempo, é um documento que é emitido para que a transportadora tenha o poder e direito de estar levando a mercadoria de um lugar para outro, tá? Porque o que acontece? Vamos supor que a empresa João Bezerra vendeu para a empresa Maria Lúcia. Aí o cara vai dizer, beleza, só que eu não tenho, o João Bezerra não tem como pegar o carrinho dele, né? E transportar essa mercadoria até lá, Maria Lúcia. Então, o que ele faz? Contrata uma transportadora. Para essa transportadora levar essa mercadoria, ela precisa disso aí, um conhecimento de transporte de carga rodoviária, que é um documento que vai autorizar, vai dar poder a ele, né, que informa que o que está ali dentro, né, a carga que está ali dentro, vem de fulano e vai para fulano, né, porque nesse momento aí existe uma cobrança de impostos, óbvio, dependendo aí do lugar, tá? É o modal, Oi? é o modal, esse documento? Não, o documento, o nome dele é CTR mesmo, Ah, conhecimento. é CR, é verdade. Modal é já outra habilidade para transportador de. Modal, geralmente, é a forma como é realizado o transporte. O que é o modal? Ele pode ser É. com aquaviário, né? Ele pode ser aéreo e pode ser rodoviário, aéreo, né? É a maneira, seria a modalidade, né? Digamos, modal vai ser a modalidade de transporte aplicada. Essa aí CTR. Vocês Isso. já viram isso aí, né? Esse modal. Já. Documento da contagem efetuada seria o documento que vai comprovar o que foi contado e retirado do veículo, né? Parecer da inspeção, contido o relatório de inspeção, é garantindo, aqui é o parecer técnico, né? É dizendo que o produto estava de acordo ou não com o pedido, se ele atendia ou não às especificações negociadas. Especificações da compra, o que são essas especificações? Prazo, condição de pagamento, digamos aí, que são os dois principais fatores discutidos e apresentados, né? E catálogos técnicos, que no caso aí vai depender do produto, alguns deles tem que constar um catálogo informando o porquê que ele vai naquelas características, certo? Do processamento. O material liberado deve ser processado mediante o documento relatório de recebimento. Uma planilha numerada sequencialmente em que confere o lançamento, né? E lança, né? Conferente lança as notas fiscais recebidas. Nada mais é do que uma espécie de registro de entrada, né? Ó, nota fiscal tal, pedido foi esse, código do fornecedor vai ser o código de quem está entregando, o número referente à peça, a descrição da peça,
a quantidade que entrou, o saldo que ele tinha do pedido, perdão, aqui a característica do produto, todas as peças, aqui é o local qual vai ser armazenado, né? Então, ele vai dizer também a situação aqui, uma observação em relação ao estoque, tá? Então, aqui seria uma espécie de detalhamento de tudo que está chegando no seu estoque, digamos assim, né? Para simplificar. É preenchida em 2 vias e no final do expediente encaminha as notas fiscais ao setor de contas a pagar, protocolando a conferência e o recebimento para futuras diligências no caso de extravio por falta dos envolvidos. Então, ó, muito interessante isso aqui, certo? Protocolo que você está mandando de nota fiscal, porque se fulaninho disser que não recebeu, ou se fulaninho perder, você tem como provar que enviou esse documento para a pessoa, tá? Esse processamento dará origem às seguintes situações: lançamento do sistema, no sistema, né, que é o lançamento da mercadoria, devolução de material quando houver a insatisfação, né, digamos assim, a necessidade de devolver, reclamação de falta ao fornecedor, quando não se chega aí a mercadoria no completo, e a própria entrega do material no estoque, né, para estar disponível para utilização. Ele mostra aqui também, ó, baixa do pedido, que é isso? A baixa do pedido, a baixa do pedido de compra pode ser feita automaticamente pelo sistema eletrônico. A baixa manual deve ser efetuada na cópia do pedido de compras. Se a entrega for parcial, atualizar o saldo restante do pedido. Então, essa baixa do pedido, pessoal, empresas de maior porte, eles sempre vinculam uma nota fiscal de entrada a um pedido que foi realizado. Eles não compram da boca para fora, não, vou comprar tchau e Maria, tchau, não. Eles compram quando é solicitado a realização da compra, certo? Gerando, assim, um documento específico. Devolução ao fornecedor. Quando constatado o erro na nota fiscal, pode-se negar a aceitar a entrega e o veículo transportador de responsabilidade do fornecedor voltar com a mercadoria com a mesma nota fiscal de envio. Fumo, não se caracterizando a entrega do fornecedor, não foi feita a entrega, né? Independente da devolução por ocasião do recebimento, independente da devolução por ocasião do recebimento menino ou estável, pode, eventualmente, ocorrer devolução ao fornecedor mesmo após tal operação e consequente pagamento. Vamos terminar aqui, eu vou explicar. Quando ocorrer devolução a posteriori, o saldo autorizado do pedido deve ser corrigido, porque provavelmente a quantidade de material devoluído será enviada novamente. Exemplo, comprei 100, sei lá, 500 ar-condicionados. Eu não tenho como pegar esses 500 ar-condicionados e testar um por um, né? É uma loucura. Eu ia passar o dia só ligando e desligando ar-condicionado, embalando e desembalando ar-condicionado. Então, o que é essa devolução ao fornecedor, só que a priori, né, lá na frente? É quando um produto apresenta um defeito futuro e é por responsabilidade da garantia da sua loja o envio dessa mercadoria para o produtor, né? Para quem entregou, para quem foi o responsável pelaquela mercadoria, né? Se ele não está ligando aqui nem energia, ou é porque não veio a tomada, ou é porque alguma coisa aconteceu, né? Então, sempre estar acompanhando o que vem ou não, o que está faltando ou não, para poder, digamos assim, ter uma certeza, né, sobre a situação. Tipo de almoxarifado. Deixa eu ver se ele bota eles aqui. Não bota, cara. Não bota, porque já é a parte de cálculo. Então eu vou comentar. Era para ter aqui qualquer um. Tipo de almoxarifado. O mais comum, né? Central. O que é almoxarifado central? É para onde cabe tudo. É para onde vai geral, né? É para onde vai ser disponibilizado toda e qualquer mercadoria da empresa como um todo. De matérias-primas é específico, né? É quando ele serve única e exclusivamente para gerir ou armazenar produtos que vão estar sendo utilizados futuramente na confecção da atividade, do produto principal, da atividade principal do negócio.
Produtos acabados seriam um almoxarifado só do que já está pronto para comercialização, né? De materiais tóxicos, corrosivos, explosivos ou inflamáveis, o próprio nome já diz, requer uma segurança específica para esse tipo de almoxarifado, né? Almoxarifado de manutenção, itens de manutenção preventiva, voltando por aí, né? De materiais improdutíveis, são aqueles complementares ao negócio, né? Que você tem, você precisa usar ele, mas não vai ter, digamos assim, associação direta ao produto principal. É um material de suporte, né? Como eu falei há pouco tempo. De equipamentos de segurança, né? Como o próprio nome já fala. Restaurante, como o próprio nome já fala, alimentos, né? De papelaria, seria todo e qualquer item associado, por exemplo, para material de escritório, né? Geralmente a gente cita como material de escritório, e afins, né? São materiais aí complementares à atividade. E de ferramentaria, que seria o almoxarifado, é muito comum em obras, né? Ter um almoxarifado só para ferramentas, só para carro de mão, para pá, só para enxada, só para aquelas bocas de lobo, só para martelo, né? E por aí vai, para capacete, tudo que você vem aí a utilizar como ferramenta para a execução da sua atividade fim, né? A rastreabilidade inicia-se também no almoxarifado. Não importa quantos almoxarifados existam em uma empresa, é necessário que todos sigam o mesmo padrão de recebimento e entrega de materiais, tá? Da saída de materiais, ó. As requisições de materiais são realizadas mediante a necessidade de fabricação, venda ou consumo próprio. O material deve ser solicitado ao estoque através de requisição de material ou ordem de produção, que, após digitação ou anotações manuais, permite a liberação do material ou emissão da nota fiscal. Nenhum material é liberado sem a requisição de saída devidamente assinada por pessoa autorizada. O material deve ser conferido na presença do solicitante antes de entregá-lo. Então, aqui nada mais é, pessoal, do que uma garantia que ele está dando aqui, que ele está citando, né? É que, ó, vou dar um exemplo aí de saída de material, me lembro muito da biblioteca, né? A gente pega um livro lá, meu irmão, o cara bota digital, tem dia para devolver, tem multa se não cumprir, né? Então, é um exemplo bem interessante de um almoxarifado. Só que é uma biblioteca, porque aí o propósito é outro, né? É só única e exclusivamente essa primeira situação. Então, o que a gente pode falar mais? Do giro de estoque, né? Esse giro de estoque, pessoal, eu não vou cobrar, tá? Eu não vou cobrar giro de estoque. Vou salvar isso aqui. Por quê? Porque aqui é um conteúdo gigante. Se a gente for ver vídeo de estoque ao pé da letra, a gente passa o resto do semestre só vendo isso aqui. Tem livro só com esse nome aqui na frente. Então, é só de uma maneira resumida que eu vou apresentar e não vou me aprofundar muito para não tomar muito tempo, certo? O ideal para qualquer empresa é que seus estoques girem constantemente, evitando perdas de materiais ou investimentos desnecessários. Resumindo, tudo que entra no seu negócio, você venda com uma certa velocidade, né? Quanto mais rápido, melhor. Significa que ele passa menos tempo no seu estoque, significa que você está com menos tempo com dinheiro parado, né? Imobilizado. Quanto maior for o giro de estoque em um determinado período, maior será a rentabilidade da empresa. Ou seja, maior será o movimento dos estoques, a troca, né, com o menor investimento. Então, a rotatividade em si. Uma empresa que, exemplo aqui, uma empresa que compra 100 mil 2 vezes ao mês e fatura 200 mil ao mês, sem um markup, né, que é a complementação do valor que deve ser inserido na formação do preço, né, tem mais rentabilidade que uma outra que comprou 200 mil uma vez ao mês e faturou apenas 100 mil contra 200 mil da segunda empresa. Podemos dizer que o custo de estoque e o custo de oportunidade na primeira empresa são menores. Então, ele só está dividindo aqui, ó, vai pegar o quê? Estoque vendido dividido pelo estoque médio. É saber quanto você tem no seu estoque, né, quanto você vendeu, desculpa, do seu estoque, e ter uma média do estoque inicial, final e atual, para poder estar fazendo essa comparação e entender o giro do estoque, né? Ó, o giro de estoque é a quantidade de vezes
em determinado intervalo de tempo, né, em determinado período, que o estoque que a empresa mantém é vendido. Através do cálculo do giro de estoque, é possível comparar a rentabilidade das duas empresas no mesmo segmento. Quanto menor o investimento e maior o giro de estoque, maior será a rentabilidade da empresa. Então, tentando traduzir isso aí, o que é giro de estoque? Vamos supor que eu comprei, deixa eu ver aqui, 100 litros de sorvete. Meu concorrente foi lá e comprou 100 litros também, para facilitar o exemplo. Então, eu estou numa esquina aqui e ele está na outra, certo? Só que esses 100 litros eu vendi aqui em 3 dias. E ele vendeu esses mesmos 100 litros em 5 dias. Quem é que tem o melhor giro de estoque? O meu. Significa que o meu produto. Por quê? É só porque vendeu mais rápido? Essencialmente, sim. Porque quanto menos tempo o meu produto para no meu estoque, certo? Melhor para o meu negócio. Significa que o meu dinheiro está girando, está entrando, está saindo, está entrando, está saindo. E essas vendas aí paralelas, consequentemente, elas só aumentam, tá? Então, a ideia é poder fazer esse comparativo de rotatividade do seu estoque. Leandro, é o seguinte, eu tenho preguiça de comprar pouca coisa, eu compro muito e passo o ano todinho. Eu compro aqui brita para passar um ano todinho na minha obra. Tudo bem. Agora você sabe que a rotatividade desse produto da sua empresa vai ser desconfortável, digamos assim. Não vai ser interessante. Mas você pode fazer? Pode fazer o que você quiser. A empresa é sua, né? Então você pode fazer o que você quiser. Mas a ideia é que você tenha uma rotatividade interessante, porque significa que seu dinheiro nunca está parado. Se o dinheiro nunca está parado, você tem dinheiro chegando, tem conta para receber aí, e as coisas tendem a ficar melhor, né? Tá girando rápido, significa que você está vendendo rápido. Vai depender agora, um fator financeiro, digamos assim, é entender o tempo que você demora para receber, mas isso aí é conversa para um outro momento, para um outro dia, tá? Então, assim, ó, esse giro de estoque, para mim, só me interessa, não vou cobrar esse cálculo, para mim só me interessa isso aqui, ó, essa primeira parte, tá? Ó. Eu só preciso que vocês entendam isso aqui, certo? Os estoques giram, é preciso que eles girem constantemente para evitar o quê? Perda de material ou investimento necessário. O que é perda de material? Ah, o produto ficou velho ou ficou obsoleto, ficou inutilizável. É um produto aí que se perdeu na empresa, né? Ou investimento necessário. Ah, eu vendo 10 ar-condicionados por mês, mas eu comprei 100. Eu já tenho para os próximos 10 meses. Para que você tem 90 ar-condicionados parados se você não vai vender ele dentro de um mês? Então, aí é um investimento desnecessário. Foca nessa situação e vocês vão entender a ideia do giro de estoque, né? É ter o suficiente para movimentar os estoques com o menor investimento possível, tá? Parar aqui.